Olá pessoal, tudo bem? Essa videoaula ela é uma complementação a um artigo que eu publiquei no blog Waka Waka que ensina a criar janelas gráficas em Java. Então vamos começar. Eu estou com a minha ideia aberta, eu utilizo o Eclipse para desenvolver. Vamos criar um projeto Java. Então, botão direito do mouse no Package Explorer, a região do Package Explorer é essa aqui. Então, botão direito do mouse, New Java Project. O nome do projeto será Janela. Janela 2. Eu já tenho um projeto chamado Janela, por isso o Eclipse não deixa a criação do meu projeto somente com esse nome. Então, eu vou colocar Janela 2. Finish. Aqui está o nosso projeto. Botão direito do mouse em cima da pasta src. New Class. O nome da classe será Janela também. Finish. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é importar algumas bibliotecas que serão necessárias durante a codificação do exemplo. Então eu vou utilizar a biblioteca java.awt.frame. Então, vou precisar também do Java awt event.windowAdapter e vou precisar do Java awt event window event. Durante o desenvolvimento do código eu explico o porquê dessas bibliotecas. A primeira coisa que vamos fazer é fazer com que a nossa classe janela seja uma subclasse da classe frame. Frame é uma classe que o Java disponibiliza, que é responsável por nos prover todos os recursos necessários para a criação de janelas. Então, um frame, na verdade, é uma janela. Quando eu falo que a classe janela extends frame, ou seja, quando eu falo que a classe janela é filha, é subclasse de frame, eu estou dizendo que janela também é um frame, ou seja, ela compartilha, ela herda todos os atributos e métodos existentes na classe frame. Logo em seguida, eu vou definir o construtor da nossa classe. Public janela. O nosso construtor não recebe nenhum parâmetro e ele deve ser público. Como a classe janela é filha de frame, a primeira coisa a fazer no construtor é chamar o construtor da superclasse, ou seja, o construtor da classe janela deve, em primeiro lugar, chamar o construtor da classe Py, da superclasse, ou seja, da classe frame. O construtor é chamado utilizando a palavrinha reservada super. E ele recebe um parâmetro que é o nome da janela, que é o nome que aparece aqui, onde eu estou mostrando com o mouse. Todas as janelas do Windows ou do Linux ou de qualquer ambiente gráfico possuem uma descrição nessa barra. E o que a gente vai colocar dentro entre esse abre e fecha aspas é justamente o nome que a gente deseja que apareça ali. Então, vamos colocar exemplo de criação de janela em Java. Depois de chamarmos o construtor da classe Py, nós precisamos definir quais serão as dimensões da janela, ou seja, qual será a largura e a altura da janela. Isso nós fazemos executando o método setBounds e passando como parâmetro a coordenada x e y de onde a janela será aberta, sua largura e altura. O primeiro argumento é a coordenada x, então será 0. O próximo é a coordenada y, também será 0, ou seja, eu quero que a janela abra justamente no canto superior esquerdo do nosso monitor. O próximo parâmetro é a largura da janela, que será de 800 pixels, e a altura será de 600 pixels. Esse método setBounds, ele existe na classe frame. Como a classe janela é filha de frame, todos os
Todos os métodos existentes na classe frame, que são públicos ou protected, né, ou protegidos, podem ser acessados a partir da classe janela. Então, quando eu falo dis.setBounds, eu estou dizendo que eu quero acessar o método setBounds que está presente dentro da árvore de classes do meu projeto. No caso, como janela é filha de frame, então eu posso acessar o método setBounds. O próximo passo é definir se a minha janela será redimensionável. Uma janela redimensionável permite um comportamento semelhante a esse que eu estou mostrando para vocês. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da janela utilizando o mouse nas bordas da janela. Eu não quero que a minha janela seja redimensionável, então coloco dis.setResizable false. Esse método setResizable também está presente na classe frame. Vejam que para eu poder utilizar a classe frame, eu precisei importá-la. Então, já está a explicação do porquê que a gente utilizou esse import aqui no nosso código. Logo em seguida, eu quero permitir que o usuário feche a janela clicando nesse xizinho aqui no canto superior direito da janela. Para fazer isso, eu vou precisar utilizar um listener de janela, ou seja, é um recurso do Java que permite o monitoramento constante dos eventos que ocorrem na janela, e quando um determinado evento ocorre, eu posso executar um código específico. No caso, eu quero monitorar o evento de clicar nesse X. Para eu conseguir fazer isso, eu vou adicionar o monitor de evento de janela, então add window listener. Por isso que eu estou utilizando os imports aqui de events de janela. E dentro desse add window listener, eu vou utilizar o window adapter. Essa classe window adapter foi importada aqui. O parâmetro que o add window listener recebe é uma classe do tipo window adapter. Por isso que eu estou entre o abre e fecha parênteses do window adapter, estou criando uma classe, ou melhor, entre o abre e fecha parênteses do método add window listener, eu estou criando uma classe window adapter, criando um objeto, instanciando um objeto do tipo window adapter. Preciso informar para o Java que eu vou sobrescrever um método existente na classe window adapter, e o método que eu irei sobrescrever é o window closing. Esse método window closing é justamente o método que é executado quando o xizinho aqui é clicado. Então, o window listener fica monitorando os eventos da janela. Quando o evento clicar no X é executado, o método window closing é chamado. Ele recebe como parâmetro um objeto do tipo window event. Por isso que eu estou importando o window event aqui. A instrução que eu quero executar no momento em que o usuário clicar no xizinho é uma instrução que encerra o meu programa, ou seja, ao encerrar o programa, a janela é fechada. Finalizo aqui a chamada do método window_listener com ponto e vírgula. O que eu fiz aqui é simples. Eu estou monitorando eventos de janela. Quando um evento de janela ocorre, um adaptador, o window adapter, é instanciado, e esse window adapter possui um método chamado window closing. Então, o disparo do evento de fechamento de janela executa um método chamado window closing, e dentro dele eu encerro a minha aplicação para fechar a janela, fechar a aplicação e, consequentemente, a janela. Logo em seguida, eu quero informar para o Java que a minha janela deve ser visível. Assim que eu executar o programa, eu quero que a janela apareça. Se eu não colocar essa instrução, o código é executado normalmente, só que a janela não é mostrada. Então, com setVisibleTrue, a janela é exibida. Pronto, a nossa classe janela está pronta, o nosso construtor janela também está pronto.
O que eu preciso fazer agora é instanciar um objeto do tipo janela no nosso método main. Então, para isso, public static void main string args. Vou instanciar um objeto do tipo janela que eu chamarei de j. Então, janela j é igual new janela. Quando eu executar esse código, o objeto j do tipo janela será executado, será instanciado, por isso a palavrinha new. Quando esse objeto é instanciado, o construtor é chamado. Com isso, eu defino o título da janela que será criada, defino as dimensões e as coordenadas iniciais da janela, digo que ela não pode ser redimensionada, crio um listener de janela para a nossa janela e digo dentro desse listener que o evento de fechamento da janela deverá ser monitorado. O evento de janela é disparado quando o usuário clica no X aqui no canto superior direito da janela. Ao clicar nesse X, esse método é executado e dentro dele a instrução system.exit é executada para que a aplicação seja encerrada e, consequentemente, a janela fechada. Para testar a aplicação, é só clicar no botãozinho verde do Eclipse, com essa setinha branca dentro, confirmar. Tá aí, nossa janela foi aberta. O título da janela é exatamente o mesmo que nós definimos no código. Ela tem 800 pixels por 600 de largura. Ela foi aberta inicialmente na coordenada x igual a 0 e y igual a 0. Ela não pode ser redimensionada. E quando eu clico no x, ela é encerrada. E se você gostou desse vídeo, eu também peço a gentileza de você deixar um comentário logo abaixo dele. Se você estiver no blog Waka Waka, pode deixar o comentário logo abaixo do post. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, por favor, deixe um comentário. Não custa nada. Também peço que você clique no joinha. Vai ajudar bastante a divulgação das nossas videoaulas. E também, se você puder e quiser, por favor, inscreva-se no nosso canal, porque normalmente eu coloco muitas videoaulas no canal, no site. E se você tiver interesse em assistir outras videoaulas, o melhor caminho a seguir para ser informado sobre a existência dessas videoaulas novas é clicando no botão inscreva-se do YouTube logo abaixo desse vídeo. Muito obrigado, até mais!